Um caminhão de R$ 800 mil parado há 4 meses. 5 mecânicos especializados desistiram. O dono? Um milionário que não aceita fracassos. E o homem que vai resolver tudo? Um mendigo que ninguém olha na cara. Essa história vai te mostrar que competência não tem endereço fixo. A Avenida Paulista fervia sob o sol forte daquela terça-feira de março. José caminhava devagar pela calçada, arrastando seu cobertor velho e uma sacola plástica com seus únicos pertences. Seus passos lentos e cansados passavam despercebidos pela multidão apressada. Ele era invisível. Mais um fantasma urbano que as pessoas evitavam olhar nos olhos. Mas José tinha uma rotina. Todos os dias, na hora do almoço, ele passava em frente à oficina mecânica Farias Premium, um complexo enorme de vidro espelhado e piso reluzente que mais parecia concessionária de luxo do que oficina. E todos os dias, há exatos 4 meses, ele via o mesmo caminhão Mercedes-Benz Actros parado na área de serviço. O veículo era imponente. Cabine vermelha metálica, grade cromada, pneus enormes, um gigante de metal que valia mais do que muitas casas. Mas estava ali, inerte, como uma escultura cara e inútil. José observava pela grade. Mecânicos vestindo macacões impecáveis se revezavam ao redor do motor. Computadores de diagnóstico eram conectados. Peças eram trocadas. Discussões técnicas aconteciam. Mas o resultado era sempre o mesmo. O caminhão não ligava. Ele conhecia aquele modelo, conhecia bem. Nos últimos meses, José tinha visto pelo menos 5 técnicos diferentes trabalharem naquele caminhão. Tinha visto o desespero crescer nos rostos deles. Tinha visto peças caríssimas serem substituídas sem resultado. E, principalmente, tinha visto a fúria do dono aumentar a cada semana. Leonardo Farias era impossível de não notar. Alto, cabelos grisalhos, perfeitamente cortados, ternos sob medida e uma presença que exigia atenção. Ele aparecia na oficina pelo menos 3 vezes por semana, sempre aos gritos. José tinha presenciado várias dessas cenas. Incompetentes. Trouxe especialistas de São Paulo, do Rio, de Curitiba. Ninguém resolve. Leonardo esbravejava com o supervisor. Esse caminhão custa R$ 800 mil e está parado há meses. Meses! Vocês têm ideia do prejuízo que isso me causa? Os funcionários abaixavam a cabeça. Ninguém ousava responder. Leonardo Farias não era apenas dono daquela oficina de luxo. Ele era proprietário da Farias Transportes, uma das maiores empresas de logística do estado. Sua frota tinha mais de 200 caminhões. Mas aquele Actros era especial, importado diretamente da Alemanha, equipado com tecnologia de ponta, motor Euro 6 de última geração, e estava completamente morto. José via a ironia da situação, um império de transportes paralisado por um único veículo. Tecnologia de primeiro mundo derrotada por um problema que ninguém conseguia identificar. Orgulho ferido de um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro. Naquela terça-feira, José parou na grade como sempre fazia. Mas dessa vez, algo era diferente. 3 mecânicos estavam ao redor do caminhão com expressões derrotadas. Um deles fechava a capota do motor com um gesto de desistência. Outro desconectava o scanner eletrônico, balançando a cabeça negativamente. O terceiro simplesmente acendia um cigarro, olhando para o chão. José observou atentamente. Pelos movimentos deles, pelas ferramentas que tinham usado, pelas peças espalhadas no chão, ele já sabia onde tinham procurado o problema. E sabia que tinham procurado nos lugares errados. Seu olhar percorreu o caminhão de cabo a rabo, a suspensão, os eixos, a cabine, o tanque de combustível. Então seus olhos pararam em um detalhe específico próximo ao chassi, um detalhe que qualquer mecânico apressado ignoraria. Um detalhe que os equipamentos eletrônicos sofisticados não detectariam. Ele sabia qual era o problema. Depois de 4 meses observando,
depois de ver todas as tentativas fracassadas, depois de analisar silenciosamente cada etapa do diagnóstico errado, José tinha certeza absoluta. Naquele momento, Leonardo Farias saiu do escritório administrativo da oficina. Vinha acompanhado do gerente, um homem baixo e nervoso que carregava uma prancheta. A expressão do empresário era de fúria contida. Então, Leonardo parou na frente dos 3 mecânicos. Alguma novidade ou vou ouvir a mesma desculpa de sempre? O mecânico mais velho, um homem de uns 50 anos com cabelos brancos, limpou as mãos no pano. Senhor Farias, nós verificamos todo o sistema elétrico novamente. Trocamos os módulos de injeção, testamos o sistema de partida, revisamos a central eletrônica e... Leonardo cortou impaciente. E não encontramos nada. O caminhão simplesmente não responde. Leonardo fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. Vocês são profissionais certificados pela Mercedes. Têm equipamentos de $50 mil, acesso ao suporte técnico da Alemanha. E me dizem que não sabem o que tem nesse caminhão? Ninguém respondeu. 4 meses. Leonardo elevou a voz. 4 meses de prejuízo. Esse Actros deveria estar rodando, gerando receita, pagando seu próprio investimento, mas está aqui, parado, virando piada. Foi nesse momento que José sentiu algo diferente dentro dele. Uma mistura de indignação e oportunidade. Ele tinha passado meses invisível, observando, analisando. Tinha a resposta que aqueles homens caros e diplomados não tinham, mas ele era um mendigo. Um ninguém, um homem sem endereço, sem documentos atualizados, sem credibilidade. Ainda assim, algo o impulsionou. José caminhou até a entrada da oficina. O segurança, um homem grande de braços cruzados, imediatamente se posicionou na frente dele. Circulando, amigo. Aqui não é lugar para você. Eu preciso falar com o dono, José disse a voz rouca de quem fala pouco. O segurança soltou uma risada curta. O dono? Você precisa falar com o Leonardo Farias? Ele olhou José de cima a baixo. O cobertor sujo, a barba por fazer, as roupas rasgadas. Tá de brincadeira, né? Eu sei consertar o caminhão dele. O segurança riu mais alto agora. Claro que sabe. Tchau, velho. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Mas a voz de José, embora baixa, tinha carregado na brisa. Leonardo Farias virou o rosto na direção da entrada. Seus olhos encontraram a figura suja e maltrapilha do mendigo. Por um segundo, uma expressão de nojo passou por seu rosto. Depois, curiosidade. E então, diversão cruel. Ele caminhou em direção à grade. Você disse o quê? José segurou o olhar do milionário. Eu sei consertar seu caminhão. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada de Leonardo. Uma gargalhada alta, debochada, que fez todos os funcionários olharem para a cena. Você, Leonardo apontou para José, você sabe consertar meu Actros? Sei. Leonardo deu mais alguns passos, parando bem na frente da grade. Deixa eu entender. Eu trouxe 5 especialistas certificados. Gastei uma fortuna em diagnósticos. Consultei engenheiros da Alemanha. E você, um mendigo sujo que vive na rua, me diz que sabe consertar? Isso mesmo. A risada de Leonardo ecoou novamente. Os mecânicos também sorriram, constrangidos. O gerente baixou os olhos sem graça alheia. Isso é ótimo. Leonardo bateu palmas 2 vezes, sarcasticamente. O mendigo vai nos ensinar. Vai nos mostrar como funciona um motor Euro 6 de última geração. José não desviou o olhar. Posso ou não? Leonardo Farias tinha construído seu império com as próprias mãos. Ou pelo menos era isso que ele repetia em cada entrevista, em cada palestra motivacional, em cada jantar de negócios. Filho de um pequeno comerciante, começou com um caminhão Scania, usado em 1998. Hoje, aos 52 anos, comandava uma frota de 200 veículos e faturava 80 milhões por ano.
Mas Leonardo não tinha construído apenas uma empresa. Tinha construído uma reputação. A de homem que não aceita desculpas, que não tolera fraqueza, que resolve tudo com determinação e dinheiro. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias, os fortes e os fracos, e ele, obviamente, pertencia à primeira. A oficina Farias Premium era reflexo disso. Não era uma simples oficina mecânica, era um showroom de eficiência. Piso de porcelanato polido, paredes de vidro, equipamentos importados, certificações internacionais emolduradas na recepção. Até o uniforme dos mecânicos era desenhado por uma empresa de branding. Leonardo fazia questão de que tudo fosse perfeito, impecável, superior, exceto aquele maldito caminhão. O Mercedes-Benz Actros tinha sido sua grande aposta. Importado diretamente da Alemanha, customizado, equipado com rastreamento via satélite, sistema de economia de combustível, cabine com ar-condicionado digital. Um investimento de R$800 mil que deveria ser a joia da coroa de sua frota. Deveria. Mas o caminhão tinha chegado ao Brasil e, após apenas 3 semanas de operação, simplesmente morreu. Sem aviso, sem motivo aparente, sem lógica. Parou no meio de uma entrega e nunca mais ligou. Isso tinha sido 4 meses atrás. Desde então, Leonardo tinha se tornado obsessivo. Trouxe o gerente técnico da Mercedes do Brasil. Pagou consultoria de um engenheiro alemão por videochamada. Trocou peças que custavam mais do que um carro popular. Nada funcionou. E cada dia que passava, aquele caminhão parado se tornava um símbolo de fracasso. Uma mancha na reputação de Leonardo Farias. O homem que resolvia tudo. Mas não era apenas o dinheiro que o irritava. Era o que aquilo representava. Leonardo não suportava ser derrotado. Por nada, por ninguém, e certamente não por um pedaço de metal e eletrônica. Agora, naquela terça-feira, parado na frente daquele mendigo mal cheiroso, Leonardo sentia algo além da irritação. Sentia ofensa pessoal, como aquele homem sujo, sem dentes, fedendo a urina e abandono, ousava dizer que podia resolver o que especialistas não conseguiram. Era um insulto. Sabe de uma coisa? Leonardo cruzou os braços, um sorriso cruel no rosto. Eu vou deixar você tentar. O gerente ao lado dele arregalou os olhos. Senhor Farias, o senhor não está falando sério. Leonardo levantou a mão, silenciando-o. Estou falando seriíssimo. Abre o portão. Deixa o mendigo entrar. José continuava parado do outro lado da grade, imóvel, esperando. O segurança olhou para Leonardo, confuso. Senhor, você é surdo? Abre logo essa grade! Com hesitação, o segurança destravou o portão eletrônico. A grade deslizou lentamente. José entrou, seus passos lentos ecoando no piso polido da oficina. Ele parecia deslocado ali, um borrão sujo em meio à perfeição asséptica. Os mecânicos se afastaram instintivamente, como se a pobreza fosse contagiosa. Alguns cobriram o nariz discretamente. Leonardo caminhou em círculos ao redor de José, teatral, certificando-se de que todos os funcionários estavam prestando atenção. Pessoal, prestem atenção! Leonardo falou alto, a voz carregada de sarcasmo. Hoje é um dia histórico. Vamos ter uma aula magna com o professor. Como é seu nome mesmo? José. Professor José. Leonardo abriu os braços. O homem que vai nos ensinar o que 5 especialistas certificados não conseguiram descobrir. Risos discretos circularam entre os funcionários. Ninguém ria alto. Leonardo era temperamental e imprevisível. Mas o desprezo estava claro nos olhares. José não reagiu. Apenas olhou para o caminhão. Então, professor, Leonardo continuou, me explica. O que você, com toda a sua expertise de rua, acha que tem de errado no meu Actros? José deu alguns passos em direção ao caminhão. Seus olhos percorreram o veículo devagar, metódico. Não era o olhar de alguém impressionado pela máquina cara.
Era o olhar de quem entendia cada parafuso, cada sistema, cada detalhe técnico. Posso olhar embaixo? José perguntou, a voz baixa. Leonardo soltou uma gargalhada. Embaixo? Claro! Pode olhar onde quiser. Pode até rezar para o caminhão se você achar que vai ajudar. Mais risos. José se abaixou. Seus joelhos estalaram com o movimento. Ele se arrastou parcialmente para baixo do caminhão, a barriga no chão frio. Ficou ali por quase 2 minutos, em silêncio absoluto. Leonardo olhou para o relógio, impaciente. E então, doutor? Descobriu alguma coisa ou está tirando uma soneca aí embaixo? José saiu debaixo do caminhão. Suas roupas já sujas ficaram ainda piores, manchadas de graxa e óleo. Ele se levantou devagar, limpando as mãos na própria camisa. Preciso abrir o capô, José disse. Abram o capô para o gênio, Leonardo ordenou, gesticulando exageradamente. Um dos mecânicos destravou o capô. A parte frontal do Actros se elevou, revelando o motor imenso, um labirinto de tubos, cabos, sensores eletrônicos e peças cromadas. José se aproximou. Seus olhos escanearam o motor com uma intensidade que pegou todos de surpresa. Não era um olhar perdido ou confuso. Era focado, técnico, experiente. Ele apontou para uma região específica próxima ao bloco do motor. Vocês verificaram o sensor de pressão do Common Rail? O silêncio foi imediato. O mecânico mais velho piscou, surpreso. Sim, verificamos. Está funcionando perfeitamente. E o módulo de controle da injeção? Trocamos 2 vezes. Outro mecânico respondeu, a voz menos confiante agora. José balançou a cabeça negativamente. Não é o módulo. É o chicote elétrico que alimenta o sensor de rotação do virabrequim. Tem um ponto de solda fria na conexão. Cria interferência intermitente que o scanner não detecta porque o problema é mecânico, não eletrônico. O silêncio agora era absoluto. Leonardo parou de sorrir. Como você... O mecânico mais velho começou, mas não completou a frase. José continuou apontando para diferentes partes do motor. O sistema está recebendo sinal errado da rotação. A central eletrônica acha que o motor não está na posição de partida, por isso não libera combustível. Vocês devem ter visto que a bomba de alta pressão funciona, mas o motor não pega. Os mecânicos se entreolharam. Era exatamente isso que acontecia. Mas como um chicote! O gerente começou. Solda fria, José repetiu. Acontece quando a peça é montada com a temperatura errada ou com oxidação no contato. A conexão fica instável. Às vezes funciona, às vezes não. O caminhão andou 3 semanas porque o contato ainda estava parcial. Quando a oxidação fechou completamente, parou de vez. Leonardo deu um passo à frente, o rosto sério agora. Você está inventando isso ou sabe do que está falando? José olhou diretamente nos olhos dele. Deixa eu trocar o chicote. Se eu tiver errado, vocês me jogam daqui. Se eu tiver certo... Se você tiver certo, o quê? Leonardo cruzou os braços. A gente conversa sobre o pagamento. Leonardo soltou uma risada seca, mas sem humor dessa vez. Havia algo diferente no ar. A zombaria tinha dado lugar a uma tensão estranha. Aquele mendigo falava com propriedade técnica, usava termos corretos, tinha diagnóstico preciso. Quanto você quer? Leonardo perguntou, a voz mais baixa. Deixa eu consertar primeiro. Depois a gente fala de preço. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então virou para o mecânico mais velho. Tem esse chicote aqui? Temos peças sobressalentes de todo o sistema elétrico, senhor. Então pega a peça e dá para ele. Leonardo apontou para José. Quero ver se esse milagre acontece ou se é só conversa de malandro. O mecânico hesitou, mas obedeceu. Poucos minutos depois, voltou com uma peça. Um conjunto de cabos com conectores nas pontas, embalado em plástico bolha. José pegou a peça. Seus dedos, sujos e calejados, manusearam o componente com cuidado quase irreverente. Vou precisar de chave Phillips, Torx T20 e uma extensão.
José disse, a voz firme. Os mecânicos olharam para Leonardo, esperando autorização. Ele acenou com a cabeça impaciente. Dá as ferramentas para o homem. José recebeu as ferramentas e começou a trabalhar imediatamente. Seus olhos estavam fixos no motor, calculando cada movimento. Quanto tempo você precisa? Leonardo perguntou, olhando o relógio. 20 minutos, talvez menos. 20 minutos, Leonardo repetiu cético, para fazer o que 5 especialistas não fizeram em 4 meses. José não respondeu. Apenas se posicionou na frente do motor aberto. Seus movimentos eram cautelosos, como se estivesse reconhecendo um território antigo. As mãos tremiam levemente, memória muscular acordando depois de anos adormecida. Leonardo observava. Os funcionários formaram um semicírculo ao redor do caminhão. Ninguém falava. O único som era o tilintar metálico das ferramentas. José localizou o chicote elétrico que precisava substituir. Estava preso por 3 parafusos de segurança e 2 conectores de trava rápida. Ele começou a desmontar com precisão cirúrgica, cada movimento calculado, sem hesitação. Ele sabe o que está fazendo. O mecânico mais velho sussurrou para o colega ao lado. Impossível. O outro respondeu. Deve ser sorte. Deve ter ouvido a gente conversando e tá só repetindo. Mas não era sorte. E ficava cada vez mais claro. José removeu o chicote antigo e o ergueu contra a luz. Seus olhos examinaram cada centímetro da peça. Então, ele apontou para um ponto específico em uma das soldas do conector. Aqui. Sua voz era baixa, mas firme. Oxidação completa. A solda rachou. Ele passou a peça para o mecânico mais próximo. O homem pegou, olhou contra a luz e seu rosto mudou. Ele viu a micro-rachadura na solda, quase invisível a olho nu, mas definitivamente ali. Senhor Farias. O mecânico começou, a voz trêmula. Depois, Leonardo cortou, os olhos fixos em José. Deixa ele terminar. José pegou o chicote novo, conferiu os conectores, soprou levemente para tirar qualquer resíduo de poeira e começou a instalação. Suas mãos, antes trêmulas, agora se moviam com confiança absoluta. Era como assistir um pianista tocar uma música que conhecia de cor. Ele encaixou os conectores, travou as presilhas de segurança, recolocou os 3 parafusos com o torque exato, nem muito apertado, nem muito frouxo. Então, passou os dedos pelos cabos, verificando se não havia nenhum ponto de tensão ou torção. 10 minutos tinham se passado. José se afastou do motor, limpou as mãos na camisa e olhou para Leonardo. Pode testar. Leonardo não se moveu. Ele estudava José com uma expressão que misturava desconfiança e algo mais. Talvez respeito involuntário, talvez apenas curiosidade sobre quem era aquele homem. Carlos, Leonardo chamou o mecânico mais velho. Liga o caminhão. Carlos subiu na cabine. A chave estava no contato. Tinha ficado ali por meses, já que o caminhão estava trancado dentro da oficina. Ele girou para a primeira posição. O painel acendeu. Luzes verdes e amarelas se iluminaram no dashboard. Todos prenderam a respiração. Carlos girou a chave completamente. Por um segundo nada aconteceu. Então, o motor do Mercedes-Benz Actros rugiu. Não foi um arranque fraco ou hesitante. Foi um rugido profundo, potente, perfeito. O som de 430 cavalos de potência acordando depois de um sono forçado de 4 meses. O motor estabilizou imediatamente, a rotação suave e constante no painel digital. Meu Deus! Carlos sussurrou dentro da cabine, incrédulo. O silêncio na oficina foi quebrado por um suspiro coletivo. Os mecânicos se entreolharam, boquiabertos. O gerente deixou a prancheta cair no chão. O segurança da entrada deu 2 passos para frente tentando ver melhor. Leonardo Farias ficou paralisado. Ele olhou para o caminhão ligado, o motor roncando suavemente. Depois,
Olhou para José, parado ao lado do capô aberto, sujo de graxa, mãos nos bolsos, sem nenhuma expressão de vitória no rosto. Apenas cansaço. "Desliga isso!" Leonardo ordenou, a voz rouca. Carlos desligou o motor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio carregado de significado. Leonardo caminhou até José, parou a poucos centímetros dele. A diferença entre os dois homens era gritante. O milionário com perfume caro, o mendigo fedendo a abandono. "Quem você é?" Leonardo perguntou. José sustentou o olhar. "Sou ninguém." "Mentira. Ninguém faz o que você acabou de fazer." "Já fui alguém. Hoje sou ninguém." Leonardo processou aquilo. Um mendigo tinha resolvido em 15 minutos o que especialistas não resolveram em 4 meses. "Você já trabalhou com caminhões." José não respondeu. Leonardo sentiu a raiva voltar, não pela solução, mas pela humilhação. Ele tinha zombado daquele homem na frente de todos, e o homem tinha provado ser mais competente que qualquer um ali. "Quanto você quer?" Leonardo perguntou, a mandíbula tensa. José finalmente ergueu os olhos. "Você disse que pagaria o dobro do que eu pedisse, e vou pagar. Fala o valor." José respirou fundo. A oficina inteira estava em silêncio, todos esperando para ouvir o número. "Quanto vale um milagre? Quanto custa restaurar um caminhão de 800 mil reais? 5 mil? 10 mil? 20 mil? "Não quero dinheiro", José disse. Leonardo piscou. "O quê?" "Não quero seu dinheiro." "Então o que você quer?" José olhou ao redor. Para os mecânicos de uniformes limpos, para os equipamentos caros, para a oficina reluzente. Depois olhou para suas próprias mãos sujas, seus dedos calejados, suas unhas quebradas. "Quero uma oportunidade." A frase ecoou na oficina como um tiro. Leonardo ficou em silêncio por longos segundos. Sua expressão passou por várias emoções. Surpresa, confusão, desconforto. Ele tinha esperado um número. Dinheiro ele podia dar. Dinheiro era fácil. Dinheiro não exigia nada além de assinar um cheque. Mas oportunidade, isso era diferente. Isso era complicado. "Oportunidade", Leonardo repetiu, a voz estranha. "Isso. Quero trabalhar. Quero voltar a fazer o que eu sei fazer." Os mecânicos se entreolharam. O gerente coçou a cabeça sem saber como reagir. O segurança permaneceu na porta, testemunha silenciosa de algo que ninguém esperava. Leonardo sentiu algo pesado se formar no peito. Não era raiva, não era irritação. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Era vergonha. Ele tinha chamado aquele homem de mendigo. Tinha rido dele. Tinha tratado ele como lixo descartável na frente de todos os seus funcionários. Tinha transformado a humilhação em espetáculo. E agora, aquele mesmo homem não queria dinheiro. Queria dignidade. Leonardo engoliu seco. Seu orgulho. Aquele orgulho que tinha construído um império e destruído relacionamentos estava entalado na garganta. Na frente de todos os seus funcionários, do gerente, dos mecânicos, do segurança, na frente de todos que tinham rido junto com ele, Leonardo Farias teve que encarar uma verdade desconfortável. Ele tinha julgado aquele homem pela aparência e tinha estado completamente errado. "Você..." Leonardo começou, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta. "Você tem documentos?" "Tenho. Velhos, mas tenho." "Tem onde morar?" José balançou a cabeça negativamente. Leonardo fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, sua expressão tinha mudado. Não era mais arrogância, era algo mais humano, mais real. "Qual é seu nome completo?" "José Henrique da Silva." Leonardo acenou para o gerente. "Anota aí, José Henrique da Silva." Então voltou os olhos para José. "Segunda-feira, 8 da manhã, você se apresenta aqui. Vou providenciar documentação, uniforme e..." Ele hesitou. "E um lugar para você ficar até você se estabilizar." O silêncio na oficina era absoluto.
Ninguém se mexia. José olhou para Leonardo, os olhos marejados, mas sem deixar as lágrimas caírem. Obrigado. Leonardo acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele virou as costas rapidamente, caminhando em direção ao escritório. Não queria que ninguém visse sua expressão naquele momento. Mas antes de entrar, ele parou na porta e olhou para trás. José, sim, você salvou meu negócio hoje. Esse caminhão parado estava me custando uma fortuna. Eu te devo mais do que um emprego. José balançou a cabeça. Não me deve nada, só me deu o que eu pedi. Leonardo ficou mais alguns segundos parado. Depois entrou no escritório e fechou a porta. Do lado de fora, os funcionários começaram a se dispersar lentamente, ainda processando o que tinham acabado de presenciar. José ficou parado ao lado do caminhão, olhando para suas mãos sujas de graxa. Pela primeira vez em anos, elas tinham voltado a fazer o que sabiam fazer. Pela primeira vez em anos, ele tinha voltado a ser quem era. O fim de semana passou devagar para José. Ele dormiu debaixo da marquise de sempre, mas algo era diferente. Pela primeira vez em anos, ele tinha esperança. Domingo à noite, José tomou banho no banheiro público de um posto. Lavou o rosto, penteou os cabelos com os dedos. Não tinha espelho, mas fez o melhor que pôde. Segunda-feira, 6:30 da manhã, José já estava na frente da oficina Farias Premium. O portão ainda estava fechado. Ele esperou na calçada, segurando sua sacola com os documentos. Às 7:40, o segurança chegou, o mesmo que tinha tentado expulsá-lo. O homem olhou para José surpreso. Você veio mesmo. Disse que viria. José entrou quando o portão se abriu. A oficina estava vazia e silenciosa. Ele parou ao lado do Actros vermelho, o caminhão que tinha mudado tudo. Às 8 em ponto, Leonardo Farias chegou. Saiu de um Mercedes preto, impecável como sempre. Viu José e parou. Você veio, Leonardo disse. Vim. Leonardo acenou e caminhou para o escritório. Me segue. José obedeceu. Entrou no escritório administrativo pela primeira vez. Uma sala ampla com móveis de madeira escura, computadores modernos, certificações nas paredes. Leonardo sentou atrás da mesa. Senta. Documentos. José tirou da sacola sua identidade e carteira de trabalho. Ambas velhas, manchadas, quase ilegíveis. Passou para Leonardo com mãos trêmulas. O empresário examinou. Seus olhos percorreram as informações. José Henrique da Silva, nascido em 1970. Ele virou as páginas amareladas. Mecânico auxiliar, supervisor técnico, gerente de manutenção. Ergueu os olhos. Você trabalhou na Transbrasil Logística. José assentiu. Por quanto tempo? 12 anos. Leonardo olhou os documentos. Última anotação é de 2006, 19 anos atrás. Olhou diretamente para José. O que aconteceu? José desviou o olhar. A vida aconteceu. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Leonardo ficou em silêncio. Ele podia pressionar, exigir explicações, mas algo no olhar de José dizia que aquele território era doloroso demais. Tá bom, vou providenciar cópias atualizadas, exame médico, uniforme. Leonardo se levantou. Antes de tudo, você precisa tomar banho e trocar de roupa. Ele guiou José até o vestiário. Abriu um armário e tirou roupas limpas. Calça jeans, camiseta azul, tênis. Toma banho. Tem tudo que você precisar. Depois, me procura na oficina. José pegou as roupas. Suas mãos tremiam. Por que você está fazendo isso? Leonardo parou na porta. Ficou de costas. Porque você me mostrou que eu estava errado. E porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Ele saiu sem esperar resposta. José ficou sozinho. Olhou para as roupas limpas, para os chuveiros, para o espelho, onde viu pela primeira vez em meses seu próprio reflexo. Um homem velho, barbudo, sujo, um fantasma do que foi. Mas ainda havia algo ali. Esperança. José tomou o banho mais longo de sua vida. A água quente queimava, mas era bom.
Lavou os cabelos, esfregou o corpo, assistiu a sujeira de meses escorrer pelo ralo. Quando saiu, era um homem diferente. As roupas limpas cheiravam a amaciante. José se olhou no espelho novamente. Ainda tinha barba e rugas, mas parecia humano, visível. Ele voltou para a oficina. Os mecânicos já tinham chegado. Quando viram José, a conversa morreu. Carlos, o mecânico mais velho, deu um passo à frente. Bom dia, bom dia. O patrão disse que você vai trabalhar com a gente. José acenou. Carlos estendeu a mão. Bem-vindo à equipe. José apertou. O aperto era firme, respeitoso. Os outros mecânicos se apresentaram. Não havia mais zombaria. Havia curiosidade, respeito e talvez um pouco de vergonha. Leonardo apareceu carregando um macacão novo. José, esse é seu uniforme oficial. Você é mecânico sênior da Farias Premium. Pausa. Salário, 4.500, mais vale-refeição e plano de saúde. Aceita. José sentiu as pernas fraquejarem. 4.500. Ele não via esse dinheiro há quase 20 anos. Aceito. Ótimo. Carlos vai te mostrar como funcionam as coisas. Qualquer problema, fala comigo. Leonardo olhou para todos. José é parte da equipe. Vai ser tratado com respeito, entendido? Os mecânicos assentiram. Tem alguma pergunta? José respirou fundo. Onde eu vou morar? Leonardo tirou uma chave do bolso. Tenho um apartamento pequeno que uso para técnicos de fora. Você pode ficar lá até se organizar, sem aluguel pelos primeiros 3 meses. José pegou a chave. O metal estava frio. Aquele pequeno objeto representava algo que não tinha há anos. Um lar. Eu não sei como agradecer. Leonardo balançou a cabeça. Não precisa. Você ganhou isso. Você mostrou competência, humildade e dignidade. Pausa. E eu aprendi uma lição com você. Que lição? Leonardo olhou ao redor. Para a oficina, os equipamentos, os funcionários. Depois para José, um homem que tinha perdido tudo, mas nunca perdeu o conhecimento e a dignidade. Que valor de verdade não tem nada a ver com aparência, e que eu estava julgando as pessoas errado. As primeiras semanas de José na Farias Premium foram de adaptação silenciosa. Ele chegava sempre 15 minutos antes do horário, vestia o macacão azul com cuidado reverente e trabalhava com uma dedicação que impressionava até os mais experientes. Carlos, o mecânico mais velho, assumiu o papel de mentor informal. Mostrou a José os procedimentos internos, as fichas de serviço, o sistema de controle de peças, mas logo percebeu que José precisava de pouca orientação. Você aprende rápido, Carlos comentou no final da primeira semana. Não estou aprendendo, José respondeu, ajustando o torquímetro em um parafuso. Tô lembrando, e era verdade. Cada ferramenta que José pegava, cada sistema que analisava, cada diagnóstico que fazia, tudo trazia de volta fragmentos de uma vida anterior. Uma vida onde ele era respeitado, competente, valorável. Os outros mecânicos começaram a notar. José não apenas executava as tarefas, ele entendia os veículos em um nível mais profundo. Conseguia ouvir barulhos que outros ignoravam. Identificava problemas antes que se tornassem críticos. Tinha uma intuição técnica que não se ensinava em curso nenhum. No 10º dia de trabalho, um cliente chegou com um Volvo FH com problema intermitente no sistema de freios. 2 mecânicos já tinham tentado resolver sem sucesso. O caminhão voltava sempre com a mesma reclamação. Leonardo estava na oficina quando o cliente, visivelmente irritado, chegou pela 3ª vez. Vocês não conseguem resolver um freio? O homem esbravejava. Pago caro nessa oficina premium e vocês não resolvem o básico. Leonardo manteve a calma profissional, mas José viu a tensão em sua mandíbula. O empresário odiava reclamações, odiava falhas. Senhor Almeida, vamos resolver isso agora mesmo, Leonardo garantiu.
Mas quando os mecânicos abriram a ordem de serviço, o desânimo foi visível. Já tinham trocado pastilhas, discos, fluido, verificado o ABS, testado o sistema hidráulico. Tudo funcionava perfeitamente na oficina. Mas na estrada, o problema voltava. José observava de longe, limpando as mãos em um pano. Ele tinha ouvido a conversa. Conhecia o sintoma. Ele se aproximou de Carlos. "Posso dar uma olhada?" Carlos olhou para Leonardo, que acenou afirmativamente. José caminhou até o Volvo. Não subiu imediatamente para verificar o sistema de freios. Em vez disso, foi direto para a cabine. Sentou no banco do motorista e ajustou o retrovisor como se fosse dirigir. Então, sem ligar o motor, ele pisou no freio várias vezes. Observou, sentiu a resistência do pedal. Depois saiu e foi até a traseira do caminhão, deitou no chão e olhou por baixo do chassi. Ficou ali por menos de 2 minutos. Quando se levantou, havia algo diferente em sua expressão. Certeza. "Achei o problema", José disse. Todos olharam para ele. O cliente cético, os mecânicos surpresos. Leonardo atento. "É a válvula reguladora de pressão do eixo traseiro", José explicou. "Ela está descalibrada. Quando o caminhão está vazio, funciona normal. Mas quando carrega peso, a pressão se distribui errado e o freio perde eficiência em curvas." O mecânico que tinha trabalhado no caminhão franziu a testa. "Mas a gente testou a válvula." "Testaram com o caminhão vazio", José cortou, respeitoso, mas firme. "O problema só aparece sob carga. Precisa recalibrar a válvula considerando o peso máximo que esse modelo transporta." Silêncio. O cliente olhou para Leonardo. "Ele está certo?" Leonardo olhou para José. Havia algo em seus olhos, confiança, talvez orgulho. "Se José diz que é isso, é isso. Pode deixar que a gente resolve." José passou a próxima hora trabalhando na válvula reguladora. Recalibrou a pressão, testou com pesos simulados, ajustou fino cada parâmetro. Quando terminou, convidou o cliente para um test drive com o caminhão carregado. 20 minutos depois, voltaram. O cliente desceu da cabine com uma expressão completamente diferente. "Perfeito", ele disse, estendendo a mão para José. "3 oficinas não conseguiram resolver. Você resolveu em 1 hora." José apertou a mão, desconfortável com o elogio. Depois que o cliente saiu, Leonardo chamou José para o escritório. "Senta." José sentou, tenso. Não sabia se tinha feito algo errado ao interferir. Leonardo ficou em silêncio por um momento, apenas observando. Então, abriu um sorriso. Genuíno, sem ironia. "Você acabou de salvar um cliente que eu ia perder. Sabe quanto ele gasta aqui por ano?" José balançou a cabeça. R$120 mil. Ele tem uma frota de 15 caminhões. Todos fazem manutenção aqui. Leonardo se inclinou para a frente. "Você salvou R$120 mil com uma válvula reguladora." "Eu só fiz meu trabalho." "Não, você fez mais do que isso. Você mostrou competência que mecânicos com diploma não têm." Leonardo fez uma pausa. "De onde vem esse conhecimento, José?" "Você nunca me contou direito." José desviou o olhar para a janela. Lá fora, o Actros vermelho estava estacionado. O caminhão que tinha mudado tudo. "Eu trabalhei 12 anos na Transbrasil. Comecei como auxiliar. Terminei como gerente técnico de uma frota de 80 caminhões. Sua voz era baixa, carregada de memórias. "Eu era bom no que fazia. Muito bom." "O que aconteceu?" José ficou em silêncio. Leonardo não pressionou. Apenas esperou. "Minha esposa ficou doente." José finalmente disse, a voz trêmula. "Câncer. Gastei tudo que tinha no tratamento. Vendi a casa, o carro, peguei empréstimos. Nada foi suficiente." Ele limpou os olhos com as costas da mão. "Ela morreu e eu não aguentei. Entrei em depressão, comecei a beber, perdi o emprego. Perdi tudo." Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele tinha julgado aquele homem. Tinha rido dele. Tinha tratado ele como lixo. E o homem tinha perdido tudo por amor. "José, eu..." "Não precisa dizer nada."
José cortou, limpando as lágrimas. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Isso é mais do que eu merecia. Você merece mais do que acha, Leonardo disse, a voz firme. A partir de hoje, você é supervisor técnico sênior. Vai coordenar os diagnósticos mais complexos. Salário de 6.500. José arregalou os olhos. Senhor Farias, eu... Não discute. Você provou seu valor 3 vezes já. No Actros, no Volvo e todo dia que chega aqui 15 minutos antes de todo mundo. Leonardo se levantou e estendeu a mão. Você não é só um mecânico, José. Você é um mestre no que faz. José apertou a mão, emocionado demais para falar. Quando saiu do escritório, os outros mecânicos estavam esperando. Carlos foi o primeiro a cumprimentá-lo. Supervisor, ele disse com um sorriso, bem merecido. Não havia inveja nas palavras, apenas respeito genuíno. Naquela noite, José voltou para o apartamento que Leonardo tinha cedido. Era pequeno, simples, mas era dele. Ele tomou banho, preparou um jantar modesto e sentou no sofá. Pela primeira vez em anos, José chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de renascimento. Ele tinha caído no fundo do poço. Tinha perdido tudo: família, casa, dignidade, identidade. Mas agora estava subindo, devagar, um degrau de cada vez. E isso aconteceu porque um homem arrogante tinha aprendido uma lição e porque José nunca tinha desistido de ser quem ele realmente era. 3 meses se passaram desde que José tinha entrado pela primeira vez na Farias Premium. E tudo tinha mudado, não apenas para ele, mas para a oficina inteira. José agora era respeitado por todos. Sua experiência técnica tinha se provado inestimável. Ele resolvia problemas que outros não conseguiam, treinava mecânicos mais jovens e se tornou referência quando algo complicado aparecia. Mas a mudança mais significativa não estava em José, estava em Leonardo Farias. O empresário tinha começado a observar como tratava as pessoas, não apenas José, mas todos os funcionários. Ele percebia agora os olhares de medo quando elevava a voz. Notava como as pessoas baixavam a cabeça quando ele passava, e isso o incomodava profundamente. Uma manhã, Leonardo convocou uma reunião com toda a equipe da oficina. 15 funcionários se reuniram na área de treinamento, nervosos. Reuniões convocadas pelo patrão nunca eram bom sinal. Leonardo entrou e ficou de pé na frente de todos. Respirou fundo. Eu convoquei vocês aqui porque preciso falar uma coisa importante. Ele fez uma pausa. Eu passei anos construindo esse negócio. E nesse processo, eu me tornei alguém que eu não gosto. Os funcionários se entreolharam confusos. Eu tratei as pessoas com arrogância. Exigi perfeição sem dar suporte. Gritei quando deveria ter ensinado. E pior, ele olhou diretamente para José. Eu julguei pessoas pela aparência, não pela competência. José manteve o olhar emocionado. José me ensinou algo que eu tinha esquecido, que dignidade não tem preço, que competência não usa terno, que respeito se ganha com caráter, não com dinheiro. Leonardo olhou para cada funcionário. A partir de hoje, as coisas vão mudar aqui. Ele pegou uma folha e começou a ler. Primeira mudança. Acabaram os gritos. Eu não vou mais elevar a voz com ninguém. Erros acontecem. Vamos resolver com conversa, não com humilhação. Alguns funcionários arregalaram os olhos. Segunda mudança. Todo funcionário terá direito a treinamento técnico pago pela empresa. Quem quiser se especializar, eu pago o curso. Murmúrios de surpresa. Terceira mudança. Vamos criar um bônus por desempenho trimestral. Quando a equipe se destaca, todos ganham. Carlos, o mecânico mais velho, levantou a mão timidamente. Senhor Farias, o que provocou tudo isso? Leonardo sorriu. Um mendigo que consertou um caminhão e que me consertou também. Ele olhou para José. José, vem aqui na frente. José se levantou, desconfortável com a atenção. Caminhou até onde Leonardo estava. Quando você entrou aqui, eu ri de você. O
Humilhei você na frente de todo mundo. E você, mesmo assim, me mostrou dignidade e competência. Leonardo estendeu a mão. Quero te agradecer, não só por consertar o Actros, mas por me mostrar o tipo de homem que eu preciso ser. José apertou a mão, emocionado demais para falar. A equipe aplaudiu. Não foi um aplauso protocolar. Foi genuíno, emocionado. Depois da reunião, Leonardo chamou José para o escritório novamente. Tenho uma proposta, ele disse. Quero que você seja gerente técnico da oficina, salário de R$ 9.000, carro da empresa e participação nos lucros. José sentou atordoado. Gerente? Você já faz o trabalho de gerente, só quero oficializar. Carlos é excelente, mas ele mesmo disse que você tem visão que ele não tem. Leonardo se inclinou. Além disso, quero expandir, abrir mais uma unidade, e preciso de alguém de confiança para tocar a parte técnica. Eu não sei se... Você sabe, você sempre soube, só precisava de uma oportunidade. Leonardo sorriu. E eu preciso de alguém que me lembre do que realmente importa. Aceita? José olhou para suas mãos. As mesmas mãos que há 3 meses tremiam de fome e desespero. Agora firmes, competentes, valiosas. Aceito. Leonardo bateu na mesa, satisfeito. Ótimo. Segunda-feira a gente formaliza tudo. Quando José saiu, ele parou no pátio da oficina. Olhou para o Actros vermelho, o caminhão que tinha sido seu bilhete de volta à vida. Carlos se aproximou. E aí, chefe, é verdade que você vai ser gerente? Parece que sim, José respondeu, ainda processando. Bem merecido. Você salvou essa oficina. E acho que salvou o patrão também. Carlos deu um tapinha no ombro de José. Ele está diferente, mais humano. José olhou pela janela do escritório. Leonardo estava ao telefone, mas sua postura era diferente. Menos tensa, mais leve. As pessoas podem mudar, José disse, mais para si mesmo do que para Carlos. Podem, quando encontram o motivo certo. Naquela noite, José ligou para um abrigo que ele conhecia da época da rua. Falou com a coordenadora. Eu quero ajudar, doar parte do meu salário e quero oferecer oportunidades. Se vocês tiverem alguém com experiência em mecânica, eu dou uma chance. A mulher do outro lado da linha ficou em silêncio, emocionada. José, você não tem ideia do que isso significa. Tenho sim. Eu já estive lá. Quando desligou, José sorriu. O círculo estava se fechando. Ele tinha recebido uma oportunidade. Agora ia dar oportunidades. Porque no final era isso que importava. Não quanto dinheiro você tinha, mas quantas vidas você tocava. 6 meses depois do dia em que José consertou o Actros, a Farias Premium estava irreconhecível. A mudança não estava nos equipamentos ou na estrutura física. Estava no clima. Os funcionários sorriam mais. Trabalhavam com prazer, não com medo. Leonardo cumprimentava cada um pelo nome todas as manhãs. Perguntava sobre suas famílias. Ouvia suas sugestões. A oficina tinha se tornado um lugar onde as pessoas queriam trabalhar, e os resultados financeiros comprovavam. A satisfação dos clientes tinha aumentado 40%. As avaliações online eram excelentes. Novos contratos chegavam toda semana. Naquela manhã de setembro, Leonardo convocou José para o escritório. Mas não estava sozinho. Havia um homem de terno ao lado dele, advogado pela aparência. José, esse é Dr. Marcelo, meu advogado. Ele preparou alguns documentos para você assinar. José sentou, tenso. Documentos nunca eram bom sinal em sua experiência. Leonardo deslizou uma pasta pela mesa. Abre. José abriu. Leu a primeira página, depois a segunda. Seus olhos se arregalaram. Isso é... sociedade, Leonardo completou. 15% da Farias Premium é seu. Não é presente, é mérito. Você transformou essa empresa. Merece ser dono também. José olhou para os documentos, depois para Leonardo incrédulo. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai, Leonardo disse firme, mas sorrindo.
Além disso, a unidade nova que vamos abrir, você vai gerenciar. E vai ter mais 15% dela. José sentiu as lágrimas chegarem. 6 meses atrás, ele dormia na rua. Não tinha nada. Era invisível, descartável. Agora era sócio de uma empresa milionária. Por que você está fazendo isso? José perguntou, a voz embargada. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Olhou para o pátio da oficina, onde mecânicos trabalhavam em harmonia. Porque você me salvou, José, não o meu caminhão. A mim. Ele se virou. Eu estava me tornando um monstro. Rico, mas miserável. Respeitado por medo, não por admiração. Construindo um império vazio. Ele voltou para a mesa e sentou na beirada, informal. Você me mostrou que eu tinha perdido o que realmente importa. Humildade, empatia, humanidade. Leonardo sorriu. Hoje, meus funcionários me cumprimentam sem medo. Minha filha voltou a me visitar porque disse que eu tô mais leve. Até meu sono melhorou. José limpou as lágrimas. Eu só consertei um caminhão. Você consertou muito mais que isso. Consertou uma família inteira, uma empresa inteira, e principalmente consertou um homem quebrado por dentro. Leonardo estendeu a mão. Então, sócio, aceita? José apertou a mão com força. Aceito. Eles assinaram os documentos. Dr. Marcelo testemunhou. E quando tudo estava oficializado, Leonardo abriu uma garrafa de champanhe que estava escondida em uma geladeira pequena. Um brinde, ele disse, servindo 2 taças. A quê? José perguntou. A segunda chances. A julgamentos errados que viraram lições certas. E a mendigos que são mais ricos de espírito do que milionários de carteira. Eles brindaram. Mais tarde naquele dia, Leonardo convocou todos os funcionários para o pátio. Havia uma tensão no ar. Convocações assim geralmente significavam mudanças. Leonardo subiu em uma pequena plataforma improvisada. Pessoal, tenho um anúncio importante. José agora é oficialmente sócio da Farias Premium. 15% da empresa pertence a ele. Aplausos explodiram. Carlos abraçou José, orgulhoso. Os outros mecânicos cumprimentaram um por um. Quando a comemoração acalmou, Leonardo continuou. Mas tem mais. A partir de hoje, todo funcionário com mais de 2 anos de casa vai receber participação nos lucros. Não é favor, é reconhecimento. Vocês construíram essa empresa comigo. Merecem compartilhar do sucesso. O silêncio foi seguido de um estouro de alegria. Alguns funcionários choravam abertamente. Leonardo levantou a mão pedindo silêncio. Eu comecei essa empresa há 20 anos querendo ser rico. Consegui. Mas no caminho esqueci de ser humano. José me lembrou que sucesso sem humanidade é fracasso. Ele olhou para cada funcionário. Obrigado por não desistirem de mim enquanto eu era um patrão terrível. E obrigado a José por me ensinar que dignidade vale mais que dinheiro. José foi chamado para falar. Ele subiu na plataforma, desconfortável com a atenção. Eu não sei fazer discursos, ele começou. Mas sei agradecer. 6 meses atrás eu não tinha nada. Hoje tenho emprego, casa, dignidade e família. Ele olhou para os colegas. Vocês são minha família agora. Ele respirou fundo. Se você está passando por um momento difícil, não desiste. Eu perdi tudo, tudo mesmo. Mas uma oportunidade mudou minha vida. E agora eu vou fazer o mesmo por outras pessoas. Aplausos ecoaram novamente. Quando todos voltaram ao trabalho, José ficou parado ao lado do Actros vermelho. Leonardo se aproximou. Em que você está pensando? Que um caminhão quebrado salvou 2 vidas, José respondeu. Leonardo olhou para o veículo. É engraçado como as coisas funcionam, né? Eu achava que o problema era mecânico, mas o problema era eu. E você consertou. A gente consertou, Leonardo corrigiu. Juntos. Eles ficaram ali em silêncio. 2 homens de mundos opostos que tinham se encontrado no lugar mais improvável. Um tinha perdido sua humanidade na busca pelo sucesso. O outro tinha perdido tudo, mas nunca perdeu sua dignidade. E no final,
Os dois se salvaram mutuamente, porque as melhores histórias não são sobre heróis perfeitos, são sobre pessoas quebradas que encontram força para recomeçar, e sobre orgulhosos que aprendem humildade antes que seja tarde demais. José olhou para suas mãos, as mesmas que tinham consertado um motor impossível, e sorriu, porque agora essas mãos não consertavam apenas caminhões, consertavam vidas. Às vezes, a vida derruba a gente para lembrar que ainda existe caminho de volta. José só precisou de uma chance, e talvez alguém aí do outro lado também esteja precisando. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Isso ajuda demais o canal e mostra que você acredita em segundas chances. Vamos juntos fazer essa mensagem chegar mais longe.